Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo a todos a paz do Senhor Jesus e estamos aqui para mais um vídeo falando sobre aquilo que Deus falou através da sua palavra aos nossos corações. Bom, vou compartilhar com vocês aquilo que Deus falou ao meu coração e desejo muito que você seja impactado por essa palavra, que você possa compartilhar com as pessoas que estão à sua volta, né? Nós estamos aqui falando sobre aquilo que Deus tem para nos ensinar e deixou nesse manual incrível para nós podermos viver uma vida plena, agradável e reta diante do Senhor, aqui nesta terra, diante dos homens também. Afinal de contas, somos cidadãos dos céus, mas ainda estamos nesta terra. Amém, igreja? Bom, gente, sem mais delongas, vamos ao aquilo que Deus falou ao meu coração esses tempos e eu quero ler com vocês rapidamente, que nunca é rapidamente, né, gente? Perdão. É em 1 Pedro, tá? Que lá no capítulo 4, tá bom? 1 Pedro 4, 10, onde vai dizer assim: cada um recebeu o dom que ministre o mesmo dom aos outros, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. De novo, gente, 1 Pedro 4, 10. Cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo dom aos outros, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Eu não sei se você já assistiu o vídeo lá no nosso IGTV no Instagram, @MoniqueAguiar. Nós comentamos sobre palavras agradáveis, né? Lemos alguns versículos e capítulos da Bíblia, e o principal que Deus falou comigo foi em Provérbios 16, 24, que fala que o nosso falar tem que ser agradável, que as nossas palavras sejam agradáveis, porque o falar agradável, o falar doce, ele é doce como um mel e traz com certeza muito mais possibilidade de você fazer com que a pessoa apreenda o conhecimento que você quer passar, certo? Vou ler aqui para vocês também, porque isso também faz parte, tá, gente, do que nós vamos comentar hoje, né? Só fazendo um link. E em Provérbios 16, 24, diz assim: as palavras agradáveis são como um favo de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Mais adiante, ainda nesse capítulo 16 de Provérbios, nós vamos ter uma explicação de que quando nós temos um falar agradável, um falar que é para construir algo, para acrescentar algo, para liberar graça para a vida de uma pessoa, isso sim é o que Deus nos ensina. Isso sim é algo edificante para as nossas vidas e para a vida dos nossos irmãos, certo? Isso vai te trazer muito mais segurança, credibilidade, para que as pessoas venham compreender o que você quer ensinar, compreender, seja uma exortação, uma repreensão, um auxílio, uma direção, certo? E é muito importante que nós tenhamos isso na nossa vida e venhamos a praticar, né? E agora nós lemos, gente, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: como cada um recebeu o dom, ministre o dom aos outros, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Amém? Então, além de nós termos o poder da fala, da comunicação, e Deus já nos ensina que esse falar seja agradável, carregado de conhecimento, de sabedoria, de temperança, né? De instrução, de conhecimento de Deus, daquilo que Deus já falou ao meu e ao teu coração, já nos ensinou através da palavra, através de uma pregação, através de um louvor, através de um momento com Deus. Assim deve ser o nosso falar. E agora nós falamos dos dons. Amém? O apóstolo Paulo já explica para nós lá em Coríntios sobre os dons ministeriais, sobre os dons, mas trazendo aqui para nossa realidade, para esse momento, qual é o seu dom? Você já descobriu qual o dom que Deus te deu, qual o dom que Deus reservou para você, né? Nós sabemos que para
nós alcançarmos esse momento, nós precisamos sim de conhecimento do dom que Deus nos deu, nós precisamos sim mergulhar na palavra de Deus, mergulhar em oração, em busca, em oração ao Senhor, né? Para que nós possamos servir uns aos outros. Na palavra de Deus diz assim, que nós devemos servir como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Então, querido, eu tenho algumas perguntas para te fazer, irmãos e irmãs, e seguimos com a primeira. Como estamos administrando os dons que recebemos de Deus, né? Eu já falei aqui no início que nós precisamos sim para alcançar esse conhecimento de qual dom que Deus me deu, qual dom que Deus quer usar a minha vida. Nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus, ter uma vida de oração, de jejum, de mergulhar na presença de Deus e buscar ao Senhor, né? Então eu te pergunto, como nós estamos administrando esses dons? Como nós estamos lidando com esses dons que Deus nos presenteia, certo? A segunda pergunta seria com que finalidade nós estamos usando esses dons? Para que finalidade eu uso meu dom? Será que eu estou usando mesmo para servir ao meu próximo ou eu estou usando esse dom apenas para inflar o meu ego? Isso pode constranger algumas pessoas, aliás, pode causar um escândalo para algumas pessoas, porém, isso ainda existe. Infelizmente, em nosso meio ainda existem pessoas. Quantas vezes eu já não assisti vídeos, enfim, acho que depois da era da internet a gente passa a ter acesso a muitas coisas. E infelizmente há coisas que não são proveitosas, né, gente? Mas quantas vezes eu já assisti vídeos de pessoas dentro da igreja, pessoas que se dizem líderes na igreja, fazendo aqueles vídeos. Enfim, gente, eu não sei nem como dizer, mas trazendo para o que a gente leu, nós devemos ser mordomos, servir com esses dons aos outros, como mordomos da multiforme graça de Deus. Então, o dom que você tem é para liberar graça de Deus na vida das pessoas, servir uns aos outros. Um exemplo, Deus me deu o dom de louvar a Ele, de através da minha voz, através daquilo que Deus me deu, colocou aqui no meu coração, através da minha voz eu consigo levar pessoas que estão próximas a mim a estarem mais perto de Deus. Isso é um dom, gente. Eu queria muito ter esse dom de saber louvar ao Senhor, de impactar as almas, sabe? De trazer as pessoas para mais perto de Deus, de entregarem verdadeiramente o seu culto, o seu louvor a Deus, né? E eu gostaria muito de ter, porém não tenho. Alguns têm o dom da palavra, de ministrar, alguns têm o dom de louvar, alguns têm o dom da oração, alguns têm a paciência de Jó, alguns sabem lidar com outras circunstâncias. São muitos dons que a gente pode receber, né? Mas como você está servindo a Deus com esses dons? Será que você está usando da maneira certa ou você está usando apenas para se beneficiar, digamos assim, para inflar o seu ego? Eu sei isso, eu faço isso, eu sou poderoso. Porque, querido, se você prestar atenção, todo ser humano, quem não gosta de ser elogiado, quem não gosta de receber um elogio, de dizer, nossa, você é muito bom nisso, né? Só que quando se trata do reino de Deus, quando se trata dos dons ministeriais, quando se trata daquilo que Deus te oferece, querido, nós não passamos de pecadores nessa terra. Nós não merecíamos tal favor que Deus nos fez, que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário. Então, nada de bom que vem da gente, principalmente quando é um dom dado por Deus a nós, nada disso é porque nós somos bons o suficiente. Nada disso é porque eu posso, eu tenho esse poder, eu posso. Então, vamos tirar aí esse egocentrismo, né? Vamos colocar lá embaixo, porque se nós recebemos algo de Deus, é para nós servirmos ao próximo e jamais para nos autopromover no reino de Deus, que não existe isso. Amém? O segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês seria para nós, nós já falamos do ego, né?
qual finalidade nós estamos usando e agora, para a glória de Deus, servimos uns aos outros, né? Já disse aqui que não é para nossa glória, não é para nossa autopromoção, né? Então, vamos lá em João 13:14, certo? Vamos lá em João 13:14, que diz assim, senão eu, Senhor e Mestre, vos lavo os pés, vós deveis também... Perdão, gente. Se então eu, seu Senhor e Mestre, vos lavou os pés, vós devereis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, felizes são os que a praticam. Amém? Então, aqui vem uma confirmação do que nós acabamos de comentar, né? O Senhor Jesus, que é o enviado de Deus, do Senhor dos Senhores, né? Não tomou para si essa posição aqui na terra, no meio dos homens, porque ele poderia sim, né? Porém, isso não provém da natureza de Deus, exaltar a si mesmo para humilhar o outro, né? Ele já tem a sua soberania, reconhece isso e nós devemos reconhecer isso também, certo? Então, Jesus, ele foi humilde ao ponto de servir a nós. E como uma menção feita aqui, foi quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Então, ali ele teve uma atitude, um ato de humildade, né? E colocou que não é o servo maior que o seu senhor e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, que isso fique muito claro. Não é porque eu recebi um dom de Deus que eu sou maior ou melhor do que as pessoas que estão à minha volta, do que aquele que ainda não conhece a Deus, do que os que já conhecem a Deus, e nem por isso eu também sou maior, principalmente do que aquele que me concedeu este dom. Amém? Então, fiquemos atentos a isso. Nós recebemos o dom de Deus, sim. Se nós buscarmos ao Senhor, clamarmos a Ele, Ele vai nos atender. Se nós pedimos sabedoria, Ele vai nos conceder. Se nós pedimos dons, Ele vai nos conceder. Se nós clamarmos, desejarmos, almejarmos isso, o Senhor vai nos conceder. Porém, nós devemos saber administrar esse dom. Como nós estamos utilizando, para que nós estamos utilizando, se na sua palavra já foi dito que nós devemos usar os dons como mordomos da multiforme graça de Deus. Amém? Então, não é nosso. O mordomo, ele serve a alguém. Ele é um servo. Ele administra. Então, é isso que nós devemos fazer. O reino de Deus não é nosso, é de Deus. Amém? Aquilo que Deus te dá não é teu, é de Deus, vem de Deus. Ele te presenteia com isso. Amém? Não é para você usar a bel prazer, não é para você usar como você desejar e se beneficiar, tirar proveito disso. Amém? A palavra de Deus não nos orienta assim, gente. Monique, por que você está falando isso? Porque foi uma palavra que Deus trouxe ao meu coração e por eu também já ter assistido muitas coisas, visto muitas notícias sobre pessoas que se aproveitam, né? De algum dom, de alguma graça que Deus deu e se aproveitam de outras pessoas, querem se promover através disso, querem tirar proveito sempre em alguma situação e acabam fazendo de bobo as pessoas que estão ao redor e essas pessoas, por ignorância, por falta de conhecimento, acabam caindo nessa pegadinha aí, né? Digamos assim. Vamos ver lá em 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Vamos lá. 1 Coríntios... Ai, nós tinha deixado marcado, gente. Aqui. 1 Coríntios... 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Vamos ver aqui. 12, do 4 ao 6, diz assim: Ora, há diversidade de dons,
mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Amém? Repita comigo isso, que nunca venha na sua mente, na sua cabecinha, que aquilo que de bom, de dom que Deus deu para você, provém e vem de você, da sua vontade, da sua força, do seu achismo. Não, não, ok? Vamos deixar isso muito claro. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6. Eu vou ler novamente. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, são muitos os dons que tem. Amém? Que Deus tem para derramar sobre a sua igreja, sobre os seus servos, seus filhos. Mas o Espírito é o mesmo Espírito que habita em mim, que habita na minha vida, é o que habita na vida daquele irmão que tem um tipo diferente de dom, né? Mas é o mesmo Espírito, amém? E ele vai operar através das nossas vidas, através desses dons, é o mesmo Espírito, ou seja, não sou eu, Monique, que tenho o poder de ministrar, que tenho o poder de louvar, que tenho, não, o poder e o dom, não, isso vem de Deus, amém? De Deus, nós estamos aqui apenas como administradores, mordomos dessa multiforme graça do Senhor. No versículo 5 do capítulo 12 de 1 Coríntios, há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo. O Espírito que opera é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, Deus que opera tudo em nós. Deus que opera neste dom que Ele nos deu, nos presenteou e nos capacita todos os dias a conseguirmos exercer, a conseguirmos alcançar vidas, a conseguirmos ministrar para as pessoas a graça de Deus. Amém? Nós somos uma ferramenta nas mãos do Senhor, porém é Ele quem opera, ok? É Deus quem opera, é o Espírito, é o mesmo, é Deus que opera em todos, né? Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo, amém? Isso é muito importante. Por quê? Eu acredito que isso seja muito importante porque nós devemos ter essa convicção e essa certeza, isso deve ser muito claro na nossa mente para que não venhamos a deixar isso subir para a cabeça, não venhamos deixar o nosso lado humano sobressair, né? Querendo aí confundir as coisas, né? Pegar aquilo que é de Deus e trazer e dar um nome de meu, né? Não, esse dom é meu, eu tenho esse dom, eu isso. Não, eu sou uma ferramenta na mão do Senhor e Ele opera através da minha vida com este dom que Ele me deu. Eu consigo dispensar, despejar para as pessoas a graça do Senhor. Eu consigo trazer pessoas para perto de Deus, porque Deus opera na minha vida dessa maneira. Esse foi o dom que Deus me deu, perdão. Continuando, gente. Já lemos 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Vamos ver Filipenses 2, 13. Filipenses 2, 13. Vamos lá. Filipenses 2, 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Amém, gente? Não adiante, no capítulo 2 de Filipenses, diz assim, capítulo 2, versículo 3, que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores que a si mesmos. E nós temos o grande defeito de nos considerarmos na frente de todos, né?
Eu primeiro. Na minha cidade, eu não sei, muitos de vocês talvez não saibam, mas eu venho de Belém do Pará e nós temos um dito popular que diz assim: quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Talvez vocês não entendam nada do que eu tô falando agora, mas depois dá uma pesquisada, dá um busca aí no Google, que ele vai te explicar direitinho o que que é. E quando eu leio isso daqui, eu entendo dessa forma, que nada, eu vou ler novamente, que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Lembra do que eu falei no começo? Que nós não podemos usar os dons de Deus para o nosso benefício, para inflar o nosso ego, para nos encher, nos colocarmos em uma posição superior? É exatamente isso que nós acabamos de ler em Filipenses 2:3, né? Nada por vanglória, a glória é de Deus. O nome dele é que deve ser exaltado. A glória tem que ser para Deus, a ele, somente a ele, não para a nossa glória. Outra, com humildade na mente. Nós devemos ser humildes. Já falamos sobre o momento que Jesus lava o pé dos discípulos e deixa uma lição de humildade ali, né? Nós devemos seguir esse comportamento, termos esse comportamento. Não é porque Jesus lavou o pé dos discípulos que ele era inferior a eles, né? E nem que os discípulos eram superiores a ele, ok? Nós devemos levar isso para a nossa vida. E seria tão perfeito, se eu posso dizer assim, se todos pensassem dessa forma, né? Se importasse com o próximo e não enxergasse nem de cima e nem de baixo, né? Isso seria perfeito. Mas oremos, né? Nada é impossível para Deus, irmãos. A mudança começa através de nós, né? Oremos. Com humildade na mente e cada um considera os outros melhores do que a si mesmo. Por que que ele fala isso? Eu entendo, gente, tá? Minha visão para vocês, que como nós já temos essa humanidade intrínseca a nós, né, do eu, essa questão do eu sou o importante, eu tenho que estar bem, tudo a gente pensa eu, tudo para mim, eu tenho que ter isso, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser melhor, eu tenho que me beneficiar sempre, né? Nós, enquanto ser humano, sempre pensamos assim. Em uma situação de risco, não. A minha família primeiro, eu primeiro, a minha casa primeiro. A gente sempre vai pensar assim. Mas quando eu leio isso, que o apóstolo Paulo fala, cada um considere os outros melhor do que a si mesmo. Eu entendo que para tentar quebrar esse pensamento de que nós somos o mais importante. Não. Todos somos importantes para Deus na mesma medida. E quando o apóstolo Paulo fala sobre olhar para o outro como o melhor, como o mais importante, é para quebrar essa cultura do eu, né? Se vocês concordam, vocês podem comentar. Se vocês discordam, pode comentar também, tá, gente? Estamos aqui livres para os comentários, para um diálogo, para uma crítica construtiva, para ensinamento. Fique à vontade. Falamos sobre isso. Ok, e nós lemos também no 12, Filipenses 2, 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e contendas, né? Já sabemos que Deus é que opera em nós, através dos dons que recebemos, né? Deus opera nas nossas vidas, para o benefício da nossa alma, do ministério, da igreja, de todos que estão em volta de nós, para promover a graça mesmo, para todos nós, todos que estão à nossa volta. Ele que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, né? Às vezes você fala tanto, ai meu Deus, eu quero o dom de falar em línguas, eu quero o dom de profetizar, eu quero o dom de como fala? Tem o dom de falar em línguas, né? E o dom de interpretações. Ah, eu quero esses dons e tudo mais. Mas você também, quando Deus te der isso, quando você alcançar essa graça, não reclame depois.
Amém? Deus nos dá o fardo que a gente pode carregar. Cada dom é uma bênção, é maravilhoso, mas quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. E que nós não venhamos fazer nada para o Senhor, para o reino de Deus, com murmuração, né? Ou por contenda. Não, porque o irmão falou isso. Não, porque eu falei isso e Deus falou assim comigo. Deus não é um Deus de confusão, não é um Deus de bagunça, ok? Vamos adiante. Em 2 Timóteo 1, 1, do 6 ao 7. Vai dizer assim: por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Amém? Isso aqui é o apóstolo Paulo falando com seu discípulo, com Timóteo, para que ele despertasse o dom de Deus que estava ali na vida dele. Por que despertasse? Acho que em muitos momentos a gente se encontra, às vezes, né? Em muitos momentos, em situações que a gente se vê cabisbaixo, triste e meio que não acredita, não quer acreditar na operação desse dom, né, de Deus na nossa vida. E a gente fica assim, nossa, mas será que é assim mesmo que eu devo agir? Será que é assim mesmo que eu devo falar? Será que é dessa forma mesmo que Deus quer usar a minha vida? Né? Será que é assim? Mas eu não tenho capacidade para isso. Mas as pessoas não acreditam em mim, né? Querido, você deve pensar primeiramente que o dom que te deu, que o dom que você tem, que você recebeu, quem te deu foi Deus. E o Espírito que opera é o mesmo. Amém? E nós somos essa ferramenta nas mãos de Deus. Amém? Nós devemos pensar assim. Então, o apóstolo Paulo fala isso na segunda carta a Timóteo, né? No capítulo 1, versículos 6 e 7. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu espírito de medo. Amém? Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Tá, gente? E de uma mente sã, que nós venhamos ter a consciência de que Deus está operando em nossas vidas através dos dons que Ele nos concedeu ou do dom que Ele nos concedeu. E é Ele quem vai operar. É Ele quem vai ministrar através da sua vida, da minha vida, certo? E Ele não nos deu espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Amém, gente? Bom, o que eu queria compartilhar com vocês era isso. E acho que temos mais alguma coisa aqui? Não, ok. Está certo. Já foi aí meia hora, me perdoem. Eu digo sempre que vai ser rapidinho, mas se nós pudermos fazer uma oração, se você puder, aí onde você tá, fazer uma oração junto comigo, né? Vai ser de grande bênção para minha e para tua vida. Amém? Vamos fechar nossos olhos rapidinho? Senhor Jesus, muito obrigada, meu Deus, por essa palavra ministrada, Senhor, na minha vida, e eu creio que na vida de muitas pessoas. Obrigada, Senhor, porque Tu és o Deus que nos capacita, que nos dá coragem, que tira, lança fora todo o medo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, que nós venhamos acreditar ainda mais na Tua palavra, na ação do Teu Espírito Santo, na Tua capacitação, Senhor, em nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor, derrama do Teu Espírito, derrama do Teu poder, da Tua graça, do Teu amor, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor. Perdoa, Senhor, as vezes que nós temos andado, Senhor, desatentos, Senhor, à Tua palavra, desatentos àquilo que o Senhor quer fazer, quer falar aos nossos corações, quer fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Que nós estejamos cada vez mais perto de Ti, Te buscando, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Que nós venhamos administrar como mordomos fiéis, Senhor, os dons que o Senhor tem derramado sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, que vidas sejam impactadas, que vidas sejam
transformadas, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, e te agradeço, unicamente para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, aquelas pessoas que estão em casa, Senhor, ou no trabalho, estão conseguindo dar um momento de atenção, Senhor, para este vídeo, para esta mensagem, Senhor. Alcança com graça, amor, Senhor, e alegria a sua família, com muita sabedoria. Em nome de Jesus, os seus corações. Abençoa, Senhor, a todos, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente semana e a gente fica por aqui. Até a próxima. Bye, bye!